Nossa, a pílula reforçada de hoje traz uma pessoa que é uma mulher múltipla, que tem muitos talentos e muitas habilidades e que faz muita coisa que vocês nem imaginam que ela faça. E é uma pessoa que acabou de chegar no colégio, então uma boa maneira de apresentá-la é ouvindo a Bia falar. Bia, você tá por aí? Tô sim, Tuna, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, que prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Bia. Então se apresenta aqui para as pessoas que não conhecem você. Tá ótimo. Então, eu sou a Beatriz, todo mundo me chama de Bia. Eu sou orientadora educacional do 9º ano e da primeira série do ensino médio, juntamente com o IB. Entrei esse ano aqui no São Luís, tenho 5 filhos, sou casada, vou fazer 30 anos de casada, Nossa. e, enfim, estou muito feliz aqui. Então, essa é o segredo sobre você, Bia. Você tem muitos filhos e você também é mãe de aluno, não é isso? Sim, sou mãe de aluno, o Rafael está aqui no 2º ano do ensino médio, e tenho 3 filhos já formados, já no mercado de trabalho, um quarto que ainda está na universidade, mas já faz estágio e tudo, e o Rafa que está aqui ainda a caminho da universidade. E ter 5 filhos sempre foi uma opção, Tuna. Quando nós casamos, a gente já vinha com essa ideia, porque eu venho de uma família numerosa, né? Minha mãe teve 5 filhos, nós somos em 5 irmãos, eu sou a única mulher no meio de 4 irmãos, e minha avó também teve 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres, assim como eu, né? Então, eu tenho filhos de idade que compreende entre 16 e 26 anos. Então, eu tenho todas as idades, enfim, todos moram conosco ainda. E, enfim, eu posso dizer que uma mãe de 5 filhos vive sempre uma aventura. A gente brinca lá em casa que ter 5 filhos é saber viver com o extraordinário, porque o ordinário nunca dá certo. Sabe aquele momento que você planeja, estão todos arrumados, prontinhos, aí de repente é um que fica com febre, é outro que está com alguma virose, enfim. Então, a gente aprende a viver mais com o extraordinário do que com o ordinário. Quer dizer que essa experiência de orientadora educacional vem também dessa experiência de orientar 5 pessoas na sua casa. Como é que é essa vivência lá na tua casa? E você estava me contando algumas histórias que aconteceram com você. Pode contar pra gente? Posso, com certeza. Então, nós moramos em 7 pessoas, né? Então, isso exige uma disciplina muito grande, né? Então, a começar com os horários, né? Eu sempre fui muito pouco flexível na questão de horários. Então, assim, meus filhos sempre tiveram hora para dormir, então, e de uma certa forma para acordar também, né? A não ser nas férias, que a gente tem aquela flexibilidade e tal. Ó, as horas das refeições também fazemos todos juntos. E a gente tinha alguns lemas quando eles eram pequenos, né? Então, por exemplo, a gente coloca comida na mesa, então como de tudo, mesmo que não goste. Eles falavam quando eram pequenos, né? E às vezes quando eles falavam, mas eu não gosto, eu falei, então come primeiro, porque na fome a gente aprende a gostar de muita coisa. Então a gente, enfim, sempre teve um relacionamento muito gostoso, participou ativamente aí da vida deles, né, brincando, a gente sempre fez teatro nos natais, em família, então é muito gostoso. E temos os episódios aí engraçados enfim, que uma família numerosa passa, né? Eu começaria até com a história do meu casamento, Tuna, porque quando eu casei na igreja de Santa Terezinha, eu sou muito devota de Santa Terezinha. E eu casei na igreja de Santa Terezinha, que era a minha paróquia na época, né? E eu me lembro que quando eu fui ver o vídeo dos casamentos, tinham, na hora da bênção das alianças, o sacristão, que está lá ainda, inclusive, até hoje, há mais de 50 anos, ele subia lá em cima, na torre da igreja, e lá de cima tinha um buraco que dava no altar, e ele jogava pétalas coloridas. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu não sabia o sentido daquelas pétalas, né? E aí eu cheguei para o sacristão e falei, olha, se você puder jogar, ao invés de pétalas coloridas, tem que jogar mesmo as pétalas, que jogasse umas pétalas brancas, champanhe, amarelas, né, para não manchar o meu vestido. E aí foi, e ele fez, coitado, subiu lá, jogou as pétalas, foi muito bonito e tal. E numa ocasião eu entrei numa igreja, logo depois que nós casamos, eu entrei numa igreja e eu vi Santa Terezinha, eu falei, puxa, Santa Terezinha, casei na igreja de Santa Terezinha, e lá tinha a biografia de Santa Terezinha. E eu comecei a ler, fiquei muito interessada pela biografia dela, porque é uma santa muito jovem, ela morreu muito jovem, né?
Ela morreu com 24 anos. E aí, qual não foi minha surpresa, quando no final da biografia, ela diz, quando morrer, farei chover uma chuva de pétalas de rosa como forma de bênção. Bom, aquilo me acabou, né? Eu falei, meu Deus do Meu céu, Deus do céu. como eu fui boba, que futilidade, como é que eu fui escolher a cor da bênção, então eu não me conformava. Então, a partir daí eu comecei a ser um pouco mais criteriosa, sabe, para fazer as resoluções, né? E aí me tornei uma grande, isso foi muito positivo, porque me tornei uma grande devota de Santa Teresinha. E nós temos aí muitas histórias, tem Mas as muitas bênçãos histórias. deram certo, porque você, afinal de contas, você Total. casou, teve 5 filhos e tudo, Pois deu é, foi e abençoado. ainda tem uma filha, Teresa. Olha, E nós vivemos, assim, muitos, os filhos, eles nunca foram impeditivos, né, para nada, pelo contrário, foram motores mesmo para a gente sempre ir adiante, a gente conquistar as coisas, né, eu sempre trabalhei, contei muito com a ajuda da minha mãe, da minha sogra, e, enfim, sempre trabalhei meio período como professora, depois fui para gestão, né, para orientação, e sempre tinha um filho, né, na minha sala, com um colchonetezinho, com um com febre, o outro não se sentindo muito mal, então eu tive esse privilégio, né, é um privilégio de poucas pessoas, né, então isso me ajudou bastante, que eu sempre estive no colégio dos meus filhos, isso dá uma sensação de segurança e um alívio para as mães muito grande, né? E acompanhei também muito meu marido enfim, no desenvolvimento da carreira profissional dele, né? Ele é professor universitário, e uma ocasião, por exemplo, eu já tinha 5 filhos, filhos entre 1 e 11 anos, nossa. e ele foi convidado para ser professor visitante numa universidade na França. E ele não precisou, claro, perguntar 2 vezes se eu toparia, topei imediatamente. E você topou, vocês foram morar na França Imediatamente. com 5 Pois filhos? é, pois Nossa, é. Ele teria que ficar 3 anos na França e 3 anos na Inglaterra, que depois o convênio dele foi com a Inglaterra. Então, nós optamos em escolher, porque como professor visitante, ele escolhia, né, qual a temporada que ele queria ficar, ele optou pela temporada de inverno deles, né, que é o nosso verão. Então, eu não teria que transferir, matricular em escola, tal, era só estender um pouco mais as as férias. nossas férias. Nossa. Mas era muito engraçado, porque a primeira vez que nós fomos, a própria universidade falou, não, pode ficar sossegado que nós providenciamos, professor, a moradia para o senhor e para a sua família. Aí Ele o falou, mas Dante você falou, tem certeza? Você pois é, conhece a minha família? eu fiz essa pergunta para a secretária, e ela falou assim, você tem preferência por local? Eu falei, não, eu só tenho preferência por um apartamento que caiba a minha família. Ela falou, não, com certeza, quantos são? Aí eu peguei e falei assim, então, ela falou, vem você, o seu marido e um filho? Eu falei, não, vem eu, meu marido e 5 filhos. Ela, lá. Quer dizer, não Ulala. tivemos apartamento pela universidade. E, enfim, mas aí, como tudo é providência, né? A minha vizinha de porta era francesa e tinha uma casa muito gostosa e acolhedora em Paris mesmo, e ela acabou alugando para a gente, até por um preço bem interessante. E essas temporadas, imagina, uma mãe com 5 filhos pequenos, de um marido não só como professor visitante, mas aproveitando até para estudar, que ele acabou na primeira vez fazendo um pós-doc, e eu não falava uma palavra em francês. Nossa. Então eu colocava, por exemplo, eu ia com as crianças zoológico, colocava lá no GPS, porque na época nem tinha o Waze, então eu colocava no GPS e ele me levava no zoológico. Então, se não fosse o zoológico, eu não saberia para onde ir. E, enfim, então passamos aí muitas. Então, eu não sabia pedir as coisas, né, nos mercados, eu só ouvia, enfim. E com o tempo eu fui aprendendo aos poucos, mas teve um dia tão engraçado, eu conto essa história, as crianças morrem de rir. Todo fim de tarde eu saía para dar uma volta com eles. E eu saía, claro, saía durante o dia e tal, mas no fim de tarde a gente ia numa boulangerie comprar baguete para o jantar. E eu nunca sabia se o baguete era feminino, se era masculino. Então eu chegava na porta e a primeira vez eu cheguei e falei assim, gente, é un baguette? É une baguette? Eu não sei. Aí eu entrei e falei, na dúvida, eu vou pedir 2, porque 2 não Não tem. flexiona.
2 baguetes, s'il vous plaît. E saí com 2, mãe, o que que nós vamos fazer com 2 baguetes? Não, a gente come, a gente guarda, eu congelo, mas eu não vou, Não queria eu passar vergonha. não tenho aqui um dicionário, não tenho como fazer essa consulta. E, claro, a gente chegava nos lugares, quando íamos comprar aí o ingresso, por exemplo, um museu, eles sempre faziam aquela pergunta básica, né? É uma escola, né? É uma excursão? E, Ai, Bia, então, muito bom. passamos histórias muito engraçadas, Bom, né? mas então vamos guardar o resto das histórias para uma outra pílula, porque essa é uma pílula, no final de contas. E aí, agora que a gente já conhece as tuas histórias, esse baú que você tem, né, das excursões e de tudo, imagino que tem muitas e muitas histórias, mas é uma boa maneira de você te apresentar. E quem não te conhece, então fica o convite para conhecer a Bia. A Bia está lá, orientadora do 9º ano e da 1ª série, e a gente pode conversar mais com ela. Espero que em breve a gente possa presencialmente voltar a se ver, e a gente vai conhecer um pouco mais das tuas histórias. Bia, muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço, Tuna. Uma Beijão delícia para você, então. ouvir as tuas histórias, e parabéns por tudo isso que você realiza e por ser essa pessoa sempre positiva e sempre com um olhar carinhoso para todo mundo. Então, muito Obrigada. obrigado. Eu que Beijo. agradeço pela oportunidade. Um beijo, então, para você também. Beijo. Vou comer uma baguete aqui e já volto. Isso, por favor, 2.